Gravação iniciada, presidente. Bom, conselheiros, muito bom dia. Estamos hoje já na parte da manhã do dia 9 de julho, nosso último dia de sessão. A presença dos conselheiros estão todos presentes aqui no momento. O doutor André, doutora Lívia, doutora Edeli, doutora Amélia, doutora Viviane, doutor Tozelli, doutor Caio, vice-presidente da sessão. Então, agora vamos dar início ao processo a sustentação oral do dia. Houve uma retirada de pauta, que era o número 102. Então, vamos começar pelo processo de relatoria da conselheira Viviane, item 101, Bótica Farmacêutica, a recorrida à Fazenda Nacional. A senhora está com a palavra, conselheira. Bem, bom dia a todos. Aqui trata-se, então, de um recurso do contribuinte de divergência em face do acórdão 1402/0281 de 2010, que decidiu que a compensação da compra enviada após o vencimento do débito, denúncia espontânea, exigibilidade da multa de mora, Instituto da Denúncia Espontânea, que trata o artigo 138 do CTN, não alcança o pagamento espontâneo do tributo após o prazo de vencimento para fins de exclusão da multa de mora. Princípio da legalidade, autonomia. Então, a maioria de votos decidiu negar o provimento, recurso. E traça, então, o processo que, em 19 de março de 2004, o contribuinte transmitiu PERDECOMP, requerendo a compensação do débito de COFINS, referente ao período de apuração de novembro de 2003, no valor de tanto, e data de vencimento, 15 de 12 de 2003, com crédito referente à base de cálculo negativa de contribuição social, no calendário 98, no valor original de tanto, indicado na declaração de PERDECOMP de folhas tais. A compensação foi parcialmente homologada pela Delegacia da Receita Federal, restando um saldo devedor não compensado do débito no valor de tanto. Para chegar a esses valores, a unidade de origem deduziu do crédito pleiteado parcelas que já haviam sido utilizadas para compensar débitos de contribuição social no período de março, abril e maio de 99 e aplicou sobre o débito declarado, além dos juros de multa, juros de mora, multa de mora de 20%, uma vez que a compensação foi declarada em 19 de 3 de 2004 e o débito já estava vencido desde 15 de dezembro de 2003. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a cobrança da multa de mora, argumentando que estaria amparado pelo Instituto da Denúncia Espontânea, artigo 138 do CTN, por ter confessado e compensado o débito antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, que provocaria a exclusão das multas, tanto punitivas quanto moratórias. Ao apreciar a manifestação de conformidade apresentada, a Delegacia da Receita Federal de julgamento manteve a decisão pela cobrança da multa de mora e homologação apenas parcial. O contribuinte inconformado apresentou recurso voluntário, então, ao qual foi negado o provimento conforme a emenda que eu já transcrevi. Cientificada essa decisão, o contribuinte, então, interpôs recurso especial, esta turma, que defende a existência de divergência acerca do afastamento da multa de mora pela denúncia espontânea. Para comprovar essa divergência, apresentou 5 acórdãos, dos quais apenas os 2 primeiros foram apreciados, que eu transcrevo aqui, acórdãos da antiga Câmara Superior, que considera que não se há de aplicar a multa moratória quando o contribuinte recolheu, antes de qualquer medida de fiscalização relacionada à infração, a diferença de imposto acrescida de juros moratórios, estando perfeitamente caracterizada a denúncia espontânea, conforme o artigo 138 do CTN, e o outro sentido, o outro paradigma, que a denúncia espontânea, multa de mora, repetição, considera-se denúncia espontânea, portanto, obrigação de exceção, pela exceção prevista no artigo 138 do CTN, o recolhimento de tributos antes de qualquer procedimento de administração tributária, e, consequentemente, as parcelas recolhidas a título de multa moratória, em tal caso, devem ser repetidas, observando-se o Instituto da Decadência. Além de defender, então, a existência de divergência, recorrente apresenta alegações, em síntese, que nos termos do CTN, artigo 38, os acréscimos legais devidos quando a denúncia espontânea se refere apenas à correção monetária do valor recolhido, não à multa. Artigo 28 da IN 460, determinar que os débitos tributários podem sofrer incidência de acréscimos até a data da entrega da DECOMP, não autoriza a aplicação da multa de moratória como pretende a administração. Que a legislação de regência ser aplicada, então, especificamente o artigo 38 do CTN, o artigo 61 da 9430, refere apenas à imposição de multa em caso de atraso no pagamento de tributo, não pode ser aplicado no presente caso, e, ao final, requer seja reformar o código recorrido. O presidente da Câmara deu seguimento,
despacho de admissibilidade. Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões, alegando em síntese, tributos lançados por homologação, como é o caso, não se aplica ao Instituto de Denúncia Espontânea, pelas súmulas do STJ 360. Prevalecer a tese defendida pelo contribuinte, ele sempre estaria em situação de espontaneidade, no que se refere aos tributos declarados. Acho que a confissão de débito sempre ocorreria em momento anterior a qualquer procedimento. A interpretação do artigo 178 é muito clara, 138 é muito clara, não se aplica ao caso, não pede que seja negado o provimento ao recurso especial do contribuinte. E esse é o relatório, presidente. Pode para o voto, conselheiro. Então, a questão aqui do conhecimento, pela competência dessa Câmara, de acordo com o artigo 67 do anexo 2 do RICAF, em 2015, o recurso especial foi admitido, a admissibilidade não foi questionada. Conforme registrado no despacho de admissibilidade, o recurso concluiu-se à época em juízo de cognição sumária, que estaria caracterizada a divergência da interpretação defendida pelo contribuinte. Aqui, abro aspas, e que pese o acordo recorrido tratar de situação fática distinta, a compensação de débitos acrescido de multa e juros moratórios, quando comparada com aquelas de que cuidaram os paradigmas, neste juízo de cognição sumária é possível concluir pela caracterização de divergência de interpretação suscitada quanto ao alcance dos efeitos da denúncia espontânea. Ocorre que não se considerou no despacho que a distinção fática identificada entre o acordo recorrido e as decisões paradigmas, a compensação versus pagamento, é relevante para a verificação da existência de divergência substancial arguída, razão pela qual eu passo a analisar a questão. Então, aqui o acordo recorrido cuida do caso que o contribuinte confessou o débito vencido em PERDECOMP, requerendo sua compensação com determinado crédito. A unidade de origem, então, atualizou o valor do débito declarado, aplicou, além do juros de mora, a multa de mora, 20%, fez com que o crédito do contribuinte dispunha fosse insuficiente para a homologação integral da compensação pleiteada. O contribuinte defende que a multa de mora não é devida porque o débito foi confessado por meio de denúncia espontânea. O acórdão primeiro paradigma da Câmara Superior 0304-260, indicado, trata dos seguintes fatos, que eu transcrevo um trechinho aqui, vem do colegiado para ler. Devidamente cientificada a decisão do terceiro conselho, recurso especial interposto pela Fazenda, tendo sido facultada a apresentação de contrarrazões recursais, o contribuinte compareceu aos autos com suas contrarrazões, altamente apoiado na doutrina de jurisprudência, destacando os seguintes argumentos. Como dito linhas atrás, a Petrobras apresentou declaração complementar de importação, já mencionada a declaração de importação, apresentando denúncia espontânea, consoante previsto no artigo 138, ocasião em que anexou a DARF original ao comprobatório do recolhimento do tributo devido, acrescido de juros de mora e correção monetária. Assim como a declaração complementar de importação, retificando os dados constantes da declaração de importação em referência, consoante comprovantes em anexo. É bem de vez, portanto, que é recorrido ao contrário da busca da recorrente, que busca a recorrente, cumpriu exatamente o que prescreve o artigo 138 do CTN, conforme demonstrado anteriormente, no momento em que fez a denúncia espontânea, não se encontrava o procedimento fiscal iniciado, ou mesmo já instaurado, relacionado com a matéria objeto daquela denúncia. Nem tampouco estava obrigado a intimar a cumprir a obrigação referente à mesma. Então, verifica-se que o caso analisado pelo acórdão trata de pagamento extemporâneo realizado pelo contribuinte em razão de apresentação de declaração complementar de importação. O contribuinte que figura naquele julgado recolheu o valor do principal vencido, acrescido de juros de mora e correção monetária. A fiscalização lavrou auto de infração por considerar que deveria ter sido recolhido também a multa de mora, que o contribuinte deixou de pagar para acreditar que a denúncia espontânea afastaria a obrigação de recolher tal multa. Ocorre que o acordo recorrido analisou o caso em que o contribuinte transmitiu PERDECOMP pleiteando a compensação de débitos já vencidos, sem incluir a multa de mora. Enquanto o acórdão 0304-260 se debruçou sobre o caso, o contribuinte realizou o pagamento do tributo em atraso, deixando de recolher a correspondente multa de mora. Ou seja, uma das leis trata de aplicação do Instituto da denúncia espontânea de declaração de compensação, contendo débitos já vencidos, transmitidos antes de qualquer ato praticado pela administração, a outra situação, outra decisão, cuida da aplicação do mesmo benefício ao pagamento feito extemporaneamente antes do início de qualquer procedimento administrativo. A diferença fática existente entre os casos concretos analisados pelos acordos contrapostos, recorrido e paradigma, pode ser ou não determinante para fins de aplicação das diferentes interpretações acerca do Instituto da denúncia espontânea e do consequente afastamento da multa de mora, dependendo da corrente jurisprudencial adotada no que tange a aplicação do Instituto da denúncia espontânea à luz do RESP 1.149.022, julgado pelo STJ no rito dos recursos repetitivos. Em outras oportunidades, houve a manifestação dessa primeira turma, no sentido que essa diferença, pagamento versus compensação, é determinante para fins da verificação do cabimento da denúncia espontânea e do afastamento da multa de mora. Nesse sentido, cito um precedente de minha relatoria para o 384 desta turma, que em tese, então, por reconhecer a possibilidade de afastamento da multa, a decisão constante dos paradigmas é que se encaixa no julgamento da STJ, naquele caso, então transcrevo aqui a decisão do STJ.
Outro fato, ocorre que, de fato, como apontou o PGFN em contra-razões, a STJ, em sede de recurso petitivo citado pelo acordo recorrido, confirma que a denúncia espontânea se opera pelo pagamento integral do débito. Nos termos da decisão judicial, restando caracterizado o instituto da denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se enquadra a multa de mora. Então, o entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso do subjulgamento, uma vez que o caso dos autos traz justamente a peculiaridade de considerar que a compensação possa ser equivalente ao pagamento, que não foi enfrentado naquele repetitivo. Então, para fins de caracterização, todo racional da decisão acima pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral. Assim, não se aplica ao presente julgado a regra do artigo 62 do RICARF. Então, vejo que a divergência analisada nesses precedentes se refere justamente a um caso similar ao presente recurso, que seria se a compensação declarada poderia ou não caracterizar a denúncia espontânea, sendo absolutamente distinto do caso objeto do paradigma, em que houve o pagamento do tributo, seguido da confissão do débito por meio de declaração complementar. Isso serve para demonstrar que, no caso dos autos, o teste de aderência desse primeira decisão paradigma não prosperaria. Sendo assim, se concluir que, pela ausência de similitude fática entre a decisão recorrida e o primeiro paradigma, impede o emprego desse como, e o acórdão apontado impede o emprego desse como paradigma apto a ensejar o conhecimento do recurso especial do contribuinte. A segunda decisão paradigma indicada pelo contribuinte também é o acordo outro da Câmara Superior Antiga, 0104-800, aborda a situação fática assim descrita. Então, aqui, conforme relatado em julgamento, o Instituto de Denúncia Espontânea, no caso do imposto recolhido a destempo, coincidência da multa de mora, pleiteando o recorrente administrativamente a restituição da multa nos termos do artigo 138 do CTN. Teor da emenda que reada menciona que o recolhimento do imposto fora do prazo está devidamente previsto em lei vigente, tendo eficácia garantida. Então, no primeiro peito da recorrente, de repetição de débito e imposto de renda retido na fonte e recolhido em atraso, recolhimento é feito no decorrer do ano civil 91-97, conforme a Código de DARFs. O presente processo, efetivamente, não houve quebra de espontaneidade do contribuinte, este, embora desse tempo, efetuou os recolhimentos, sem qualquer ação da autoridade administrativa, portanto, espontaneamente. Observa-se, então, que o julgado, exemplo do que se verificou para o primeiro paradigma apontado pelo recorrente, também aborda a situação que o contribuinte realizou o pagamento dos tributos devidos a desse tempo, acreditando não ter que recolher a correspondente multa de mora por estar amparado pelo Instituto da Denúncia Espontânea. Sendo assim, exatamente pelos mesmos motivos expostos em relação ao primeiro paradigma, o acórdão 0104-800 também não se presta a função de comprovar a existência de divergência nos termos do artigo 67 do RICARF. Então, conforme exposto no voto transcrito, o fato de decisões tratarem de modalidades diversas da extinção do crédito tributário, pagamento versus compensação, sujeita a posterior homologação, já justificaria por si só a adoção de soluções jurídicas distintas para as duas lides. Conclui-se assim pelo descumprimento, no presente caso, o requisito básico de admissibilidade, recursos especiais previstos no artigo 67 do RICARF. Cumpre referir que, recentemente, esse colegiado apreciou o conhecimento de recurso especial que se assemelhava bastante ao caso sob análise, com a diferença de que a decisão recorrida é que se referia à aplicação do denúncia espontânea no caso de requerimento feito desse tempo, enquanto os acordos paradigmas diziam respeito à aplicação do mesmo instituto à compensação de débitos já vencidos, porque se tratava de recurso especial apresentado pela PGFN. Então, o acordo final 404-4846, relatado por mim também, julgado na sessão de março de 2020, concluiu unanimemente pela não caracterização de divergência, arguída em recurso especial da Fazenda Nacional, a respeito dos efeitos da denúncia espontânea no afastamento de multa de mora. Então, trago o trecho aqui do voto condutor da decisão, que, em síntese, o caso analisado pelo acórdão brutal, o único paradigma indicado pelo recorrente, trata de declaração de compensação, em que o contribuinte incluiu débitos já vencidos, sem considerar a multa de mora decorrente do atraso. Assim, o direito creditório indicado pelo contribuinte foi imputado proporcionalmente para extinguir parte do principal dos acréscimos legais do débito, que resultou em homologação apenas parcial das compensações pleiteadas. Conforme já foi exposto, o presente processo trata de compensação declarada pelo contribuinte, não homologada pela TRF, em sede de julgamento de primeira instância, havia sido reconheceu parcela do crédito, mas ao verificar que as estimativas tais contribuíram para a formação do saldo negativo, haviam sido pagas nesse tempo, descontou do valor efetivamente tido como crédito compensável a multa de mora relativa a atraso. Assim, foi reconhecido o direito creditório menor e as compensações pleiteadas foram homologadas em parte. O acordo recolhido analisou o crédito pleiteado, se debruçando sobre o caso que o contribuinte realizou pagamento de estimativa de contribuição social em atraso, deixando de recolher com o expediente multa de mora. Já o acordo paradigma examinou o caso em que o contribuinte transmitiu decomp, pleiteando a compensação de débitos já vencidos, sem incluir o valor da multa de mora. Ou seja, uma das leis trata da aplicação do Instituto de Denúncia Espontânea ao pagamento feito extemporaneamente, antes do início de qualquer procedimento administrativo. A outra cuida da não aplicação do mesmo benefício e declaração de compensação contendo débitos já vencidos, transmitida antes de qualquer ato praticado pela administração. A diferença fática existente entre os casos analisados pode ser ou não determinante. Então, aqui eu trouxe o mesmo fundamento daquele caso, tá, para justificar
também aquele não conhecimento. Então, verifica-se, portanto, que o precedente corrobora a conclusão aqui exposta pela impossibilidade de caracterização de divergência entre as decisões contrapostas. Diante disso, então, não conheço o recurso deposto pelo contribuinte. Ok. Esse é o meu voto, presidente. Ok. Doutor André, como o senhor vota? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Estamos em sede de exame de admissibilidade e, não obstante opiniões até divergentes em relação ao mérito, mas em sede de exame de admissibilidade parece estar muito claro a situação colocada pela relatora. Um minutinho, doutor André. Doutor Zélio, o senhor pode ficar de frente para a câmera, não está aparecendo? Na hora da... Por favor, obrigada. Pode falar, doutor. Acho que está muito bem colocada pela relatora a impossibilidade de se inferir como os colegiados que julgaram os paradigmas apreciariam a questão posta nos autos. Assim, me parece que não há como inferir se os colegiados, o racional empregado pelos colegiados nos paradigmas poderia reformar a decisão recorrida, tendo em vista que nos paradigmas foi tratada a extinção por meio de pagamento, distinta dados presentes autos, que foi por meio de compensação. Então, acompanhe a relatora. Ok. Doutora Lívia, como vota? Também acompanho, presidente. Doutora Edeli, como vota? A relatora. Doutora Amélia, como vota? Também acompanho a relatora. Doutor Tozelli? Eu também acompanho a relatora. Doutor Caio? Com a relatora, presidente. Eu também. Então, por unanimidade, não foi conhecido o recurso do contribuinte. Vamos passar agora para a ordem do dia. Número 95, de relatoria da conselheira Lívia, é o Alcatex, recorrido à Fazenda Nacional. Está com a palavra, relatora. É um caso bem peculiar, nunca tinha tratado desse tema. Recurso especial de divergência do sujeito passivo contra acórdão assim emendado. Foi aplicado ao sujeito passivo a multa regulamentar por ausência de apresentação de arquivos magnéticos, só que a legislação, ela entrou em vigor, uma nova base de cálculo da multa e um novo limite entrou em vigor depois de que ele já tinha, ele não apresentou, né? A mora foi caracterizada 9 de julho e a alteração legislativa entrou em vigor dia 20 de julho. E aí o auto de infração, ele aplicou a multa antiga de 9 de julho até dia 19 de julho, de 10 de julho a 19 de julho, e a norma nova, a partir do dia 20 de julho, 21, enfim, falando que a partir daí, como ele ainda estava em mora, seria aplicável essa nova, a nova base de cálculo da nova lei. E aplicou um novo limite, porque a legislação antiga era um valor fixo por dia, limitado a 30 dias, e a legislação nova era um valor limitado a 1% da receita, o limite era um pouco maior. Ele aplicou o limite da legislação nova. E aí vem a discussão que a gente vai ter aqui. Eu transcrevi a legislação porque é uma legislação bem peculiar, né? Eu nunca tinha analisado esse tipo de multa. Mas está aqui, então, o acórdão recorrido diz: o lançamento da multa relativa ao descumprimento do prazo para apresentação de arquivos magnéticos cuja incidência diária é regido pela legislação vigente no período em que se configurar a mora. E manteve, então, essa autuação híbrida, usando essas duas normas. Houve embargos cujo segmento foi negado, então, com o recurso especial foi dado parcial segmento. O contribuinte tentou caracterizar duas discussões, foi aceita uma discussão que é irretroatividade. Não foi aceita a divergência com relação à aplicação de multa com base na norma antiga até a data que houve alteração legal e com base na nova norma a partir da nova, porque realmente é uma situação bem peculiar, né? Ele não conseguiu achar paradigma para isso. Mas
vamos ver, depois que a irretroatividade da norma acaba também abordando esse tipo de questão, né, dependendo do jeito que se analisa. A gente vai ver isso depois. Transcreva aqui o despacho de admissibilidade que ele trata. Então, o acórdão paradigma diz que a penalidade não pode retroagir para multa de arquivo magnético e tal. E o paradigma dizendo que o recorrido dizendo que tem essa retroatividade relativa, né? Porque se você considerar a mora 9 de julho e não a mora uma coisa constante. Então, a Fazenda apresentou contra-razões questionando exclusivamente o mérito do recurso. Esse é o relatório. Passa ao voto? Pode passar, conselheiro. Tá. Então, como não houve questionamento quanto à admissibilidade, e eu adoto as razões do presidente de Câmara para conhecer do recurso, observando que a questão, pode até, eu não fiz essa observação aqui no voto, né, mas estou fazendo agora, pode até causar retroatividade, no caso, depende muito de como se considera a mora como algo continuado, até eu tive em mora 9 de julho, continuo em mora dia 21, então a nova lei está atingindo a mora do contribuinte. Se você considerar a mora algo continuado, você não vai ver retroatividade aí, né? Mas se você considerar a mora como uma coisa só ocorrida na data em que não foi feito o que deveria ter sido feito, e então isso é só uma continuidade daquela infração infração cometida 9 de julho, então você considera que a lei retroage. Eu entendi como despacho de admissibilidade que eu poderia aceitar uma retroatividade aí, poderia achar comparatividade no caso agora, para o caso do paradigma que trata de retroatividade, entendendo a mora como uma situação que se configura na data que você descumpriu o prazo para apresentar, na data que você cometeu a infração, né? Não como algo continuado, mas só fazendo essa observação quanto ao conhecimento. Não sei se alguém tem alguma discussão quanto a isso. Pode ir para o André, pode falar. Não, pois bem, é só então, não obstante as particularidades do caso concreto relatados pela doutora Lívia, eu estou entendendo que em se conhecer o recurso, o que vai estar devolvido é a questão de direito, relativa a essa retroatividade ou não da norma, tá? É a questão dos artigos 11 e 12, da 8218 e o 57 da MP 2158, tá? Assim, entendo que, se for para conhecer, estamos conhecendo essa questão de direito, até porque o próprio despacho de admissibilidade ele já restringiu aí essa devolutividade, tá? Então, seria nesses termos que eu estaria acompanhando. Sim, então, no caso, o senhor acho que não concordaria com os 2 últimos parágrafos do meu voto. Aí a gente, se for o caso, eu posso excluir mesmo. Mas eu não consigo... É uma questão que está muito dentro da outra. Então, eu fiz como por oportuno. Porque eu acho que isso estaria, mesmo se não fosse a questão de admitir, mesmo se não fosse suscitada a admissibilidade, eu teria que falar sobre isso para concluir o voto. Mas aí, se o colegiado concordar e achar que o voto tem que parar antes, eu paro antes, não tem problema. Vou passar ao mérito, então. Bom, deixa o conselheiro André, por favor, pode falar. Não, só assim, para fins de admissibilidade, a relatora está acompanhando o despacho, né? Então, assim, não haveria óbice aqui para fins de admissibilidade. E aí, realmente, em relação ao mérito, aí o colegiado avalia o que está devolvido ou não, né? Mas, assim, entendo que aí, até em termos de admissibilidade, não consigo ampliar, empregar uma elasticidade maior do que está colocado no despacho nesse caso, tá? A gente sabe, lógico que a gente tem outras situações que a gente pode apreciar, mas no conhecimento, então, nos termos do despacho, eu acompanho a relatora. Tá, mas aí ela vai ler o mérito ainda, né? Tá? Tá, ok. Então vamos em frente.
Então, no mérito vai ficar mais clara a questão também. O auto de infração cientificado ao sujeito passivo em 11 de dezembro de 2001 para lançamento de multa regulamentar em razão da falta de entrega de arquivo magnético. O termo de verificação fiscal narra que o contribuinte foi intimado em 28 de maio de 2001 e intimado em 18 de junho para apresentação em 20 dias dos arquivos magnéticos na forma da IN 68 de 95. Considerando-se o atraso a partir de 9 de julho de 2001, foi aplicada a multa estipulada no inciso 3 do artigo 12 da MP 2158-34, ou seja, 155 dias com a aplicação do limite de 1% ali estipulado. O auto de infração menciona como base legal os artigos 265, 266 e 980 do RI 99. Então, o auto de infração menciona a base legal antiga, mas a multa foi calculada com base na nova, com base no TVF. Então, tem essas duas menções ali. Transcreva aqui o texto do artigo 980 do RIR, então, que trata de multa de R$ 115,20 por dia até o máximo de 30 dias. Então, essa era a multa no dia 9 de julho que estava valendo. No artigo 72 da MP 2158, publicado em 28 de julho, altera essa redação para dizer que a multa era 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta, até o máximo de 1% da receita bruta. O recorrido repetiu a decisão de primeira instância, tendo considerado em relação a cada dia em que configura a mora a lei que nele configurava, a lei que nele vigorava. Afirma nesse sentido que, a partir do momento que ocorreu a mora, 9 de julho de 2001, até a data que houve alteração do ordenamento jurídico, 27 de julho de 2001, aplica-se a norma antiga. Assim, desde 28 de julho de 2001, inclusive, não resta dúvida que a nova norma, que é a MP 2158-34 de 2001, produziu efeitos. Como resultado, chegou-se à conclusão que, pela aplicação do limite de 1% previsto na MP 2158-34, deveria ser mantido o lançamento. Aí transcrevo aqui, ele fala exatamente isso em outras palavras, é o trecho do acórdão recorrido. O sujeito passivo sustenta esse recurso especial que a infração foi caracterizada em 9 de julho de 2001, não sendo possível a aplicação de penalidade mais gravosa, vigente apenas a partir de 28 de julho. Compreendo que lhe assiste razão. A penalidade aplicada ao contribuinte tem como hipótese o descumprimento do prazo que lhe foi dado para apresentação de arquivos magnéticos. É verdade que o cálculo da penalidade em questão, isso é, a sua dosagem, leva em conta o período da mora, mas o fato previsto como desencadeador da penalidade é específico, descumprir determinado prazo. No caso, o contribuinte descumpriu o prazo em 9 de julho e é essa data que deve ser considerada para efeito de determinação da legislação a reger a penalidade aplicável a tal conduta. Deve-se observar que o artigo 144 do CTM diz que o lançamento se reporta a data da ocorrência do fato gerador. Além disso, em se tratando de penalidades, o artigo 106 do CTM estabelece a retroatividade apenas quando a norma for benigna. Norma, que não é o caso, né? Retroatividade da norma penal, vou colocar aqui. Que é o caso. Assim, caracterizada a infração em 9 de julho de 2001, aspecto incontroverso dos presentes autos, a norma a ser aplicada para efeitos de penalização da falta é aquela vigente em tal data, isso é o artigo 983 do RI. No caso, todavia, o auto de infração adotou base de cálculo prevista em norma ainda não vigente no momento da infração, não sendo possível sua reforma por se tratar de um dos elementos essenciais do lançamento. Porque o auto de infração, ele calculou 18 dias da norma antiga, que era limitada a 30, e o resto, na norma limitada a 1% da receita. Eu não consigo manter nem a norma antiga, eu não consigo manter os 18 dias, que eu acho que a base de cálculo que ele aplicou não foi nenhuma nem outra. Então, continuando, né, não pode a fiscalização exigir obrigação acessória de acordo com o ato legal que a instituiu, nem é o CARF instância competente para aperfeiçoar lançamentos levados de vista quanto aos seus aspectos essenciais. Aí, esses dois parágrafos que eu acho que talvez dê algum... Eu não consigo parar o voto aqui, eu falei e depois eu vi que essa era a questão que não tinha sido admitida, mas se eu parar o voto aqui, bom, a gente pode estar discutindo. Também não se pode aceitar o raciocínio adotado pela DRJ corroborado pelo recorrido de que, ante a constatação de que o cálculo da multa seria diário, pretendeu combinar as duas normas. O fato da montante da penalidade levar em conta o período da mora, incidência diária, diz respeito apenas à base de cálculo, isso eu estou repetindo o que eu já disse, né? Não interfere na sua hipótese de incidência. O racional adotado por tais decisões acaba por não aplicar quer a primeira, quer a segunda norma, mas uma terceira completamente nova resultante da combinação de ambas, o que é inaceitável a começar dos pontos de vista da legalidade e da segurança jurídica. Isso eu entendo que está no meu argumento de cima,
por que eu digo que não posso manter o auto de infração? Porque eu não posso combinar as duas normas. Apesar disso ser a primeira a divergência que não foi acatada, é complemento do raciocínio que eu já tinha feito. Então, eu considero que é descancelar a cobrança, durante meu voto para conhecer e dar provimento ao recurso especial. Doutor André, como é que o senhor vota? Como a relatora bem disse, com a leitura do mérito, a situação estaria mais esclarecida, né? E eu confesso que eu estou com dificuldade para estar conhecendo do recurso, tá? Até porque me parece que o principal fundamento, e até um fundamento inatacado, ele não teve seguimento pelo despacho de exame de admissibilidade, né? A realidade é que a decisão recorrida não auxilia muito, ela é extremamente sucinta, né? Mas, e aí até por isso mesmo ali, o fundamento dela ali, não me parece que ele acaba sendo contraposto ali pelo paradigma cujo segmento foi dado no despacho, tá? Então, entendo, eu vou abrir, eu posso sugerir, senhor presidente, abrir só o conhecimento, as discussões de conhecimento? Pode. Vamos discutir o conhecimento, então, e depois, dependendo do resultado, a gente passa para o mérito. Tá, eu abro a divergência para não conhecer o recurso, senhor presidente. Então, quanto ao conhecimento primeiro, tá, pessoal? Vamos lá, conselheira Edeli, como vota? Conhecimento só. Eu ainda estou lendo o paradigma. Presidente, Hoje não, Caio. uma dúvida com a relatora. Desculpa, eu estou olhando aqui, foi um paradigma só no reexame que passou? Foi um só. Na verdade, ele aplicou um paradigma para uma questão, outro para outra, aí o Perfeito. não foi. Mas essa questão subiu só com base nesse paradigma que fala que é irretroativo, né, a norma da 2158. Perfeito, muito obrigado. 3, né? Muito obrigado. Quer deixar em vista de mesa, presidente? Do conselheiro Toselli, por favor. Só um minuto, Edeli. Pelo que eu entendi aqui, a divergência nesse sentido você acatou, porque como o precedente fala que não houve retroatividade daquela legislação posterior, você entendeu que no caso concreto, a fiscalização ela deu efeitos retroativos porque parte do período calculou com base na legislação posterior. Então aí estaria a divergência, porque o precedente fala que não poderia retroagir, no caso concreto, a fiscalização acabou retroagindo quando cumulou os critérios de multa. Acho que é isso, né? Conselheira Lívia, pode falar, depois eu passo a palavra para o conselheiro Caio. E também porque a mora ocorreu... uma coisa é consequência da outra, né? Mas é porque a mora ocorreu quando ele descumpriu, e ele descumpriu antes da lei estar em vigor. Então, eu não poderia aplicar a nova norma quando ele descumpriu algo antes. E o fato de ter combinado só traz a questão estilo DAC, né? Uma coisa antes da outra. Enfim. Conselheiro Caio. Então, aproveitando os debates, e com todas as homenagens aqui à relatora, o que está me incomodando é isso, porque o paradigma fala que não retroage a norma da 2158. Perfeito, ponto. Não retroage mesmo. Só que no recorrido, ele não está falando, eu vou retroagir a norma. Ele está entendendo que ele não está fazendo retroação. Ele está falando, não, eu estou aplicando a norma penal, abre aspas, tempus rege actum. Então, na leitura do recorrido, ele fala, olha, como no meu raciocínio, eu acho que aí está o foco, no meu raciocínio, a incidência da multa é diária, né, o ciclo, até falando em DARC, né, Lívia, o ciclo postura, previsão da lei, aplicação da pena se fecha diariamente. Então, na leitura do recorrido, diariamente o contribuinte ele tem a postura da hipótese e todo dia ele é penado e no dia seguinte isso se renova. Então, por isso que ele entendeu que não está havendo retroação. Os paradigmas são casos em que simplesmente a administração pegou a nova norma e aplicou para todos os fatos. Então, eu estou inclinado a entender que não tem identidade fática necessária,
por conta de premissas diversas sobre a questão de qual é o ciclo temporal da incidência dessa norma punitiva. Então, se eles não estão alinhados nisso, não tem como ser, sem essa identidade fática, não tem como esse paradigma prestar. E mais do que isso, fazendo o teste de aderência, se a gente pegar o que o paradigma falou, que não retroage a norma da 2158, ele não reformaria o acórdão recorrido. Porque no acórdão recorrido ele não está falando, eu vou aplicar retroativamente. Então, é essa dificuldade que eu estou com as devidas homenagens à Lívia. Conselheiro André, depois eu passo para a relatora de novo. Complementando as considerações do Dr. Caio aqui, aí até o paradigma cujo segmento foi negado, né, é o 202.18.632, e fala infração única, pena única, ele de uma certa forma aqui, ele afasta essa pretensão da contribuinte de entender que seria impossível esse racional de uma aplicação com base, uma aplicação, vamos dizer assim, a incidência diária, né, quer dizer, a cada dia você vai ter a cada dia se renova, não é isso? A consequência jurídica daquele fato tributável, tá? Então, o próprio paradigma cujo segmento não foi dado, que poderia, em tese, amparar uma pretensão da recorrente de reformar, né, ele não teve de reformar a decisão recorrida, e não teve o segmento, né, tá? Então, assim, ficou realmente nos autos aqui consolidado essa premissa, né, da infração, da consequência jurídica, nesse caso concreto aqui, ela se renovar a cada dia pela especificidade da obrigação, tá? Que está sendo objeto de análise. É isso. Conselheira Lívia, depois conselheira Deli. Tá, se estiver falhando para vocês, me fala, porque para mim começou a falhar um pouco. Eu vou até complementar, então, já que deu discussão no conhecimento, para dizer que eu entendo que há diferentes concepções de mora no recorrido e no paradigma. No recorrido, a mora é diária. Ele considera a mora como uma coisa que é um crime continuado, uma infração continuada. A mora acontece cada dia, todo dia. E no paradigma, a mora é a data da falta, e ele fala, não pode retroagir a fatos geradores anteriores. Então, eu com base nessa concepção de diferente... Conselheiro Tozelli, só pode fechar o microfone, por favor? Obrigada. Desculpa. Agora vê se melhora, conselheira Lívia. Com base nessa concepção de diferentes conceitos de mora, e é exatamente isso que eu trago para o meu voto no mérito, né? Que eu considero a mora como algo ocorrido uma vez só e não um crime continuado. Como passar no semáforo, a gente tem no direito penal isso, né? Você passa num semáforo, num radar de velocidade acima da velocidade e 2 minutos depois no radar na mesma estrada, você consegue caracterizar isso como um crime continuado e pagar uma multa só. Eu estou aplicando o mesmo conceito aqui, você continua em falta, mas a falta está lá desde o começo. Então, é só essa... Eu coloco só uma frase aqui para falar. Entendo que há diferentes concepções de mora nos precedentes, e por isso eu estou aceitando também. E conselheira Deli, por favor. Eu estou me pautando na interpretação do paradigma 20309.828. Ele é o que foi admitido no exame de admissibilidade. E para mim, a conduta aqui é completamente diferenciada, a legislação é diferenciada, porque o fundamento para a decisão, para se concluir pela não retroatividade, é a definição se a conduta original apenada punida, se ela era passiva de punição na origem. Então, o voto condutor vai analisar o pedido de ressarcimento, os arquivos que deixaram de ser analisados, que deixaram de ser apresentados no formato esperado, e vai dizer, de acordo com a legislação, à época em que os pedidos foram apresentados, ele não estava obrigado a apresentar os arquivos dessa forma.
Então, não se pode aplicar a legislação de 2001 retroativamente àquela conduta, aquela ocorrência em momento no qual não era exigida aquela conduta. Então, a circunstância é totalmente diferenciada, porque não se discute aqui nesse processo se o contribuinte estava obrigado ou não a entregar os arquivos. Ele estava, o que aconteceu é que a punição mudou no correr do tempo. Então, para mim, a dessemelhança fática aqui e até jurídica, né, até em termos de normas que foram analisadas, ela é significativa, ela afeta justamente o ponto de referência, que não tem discussão sobre se a conduta do contribuinte estava sujeita à punição ou não. E esse é o norte do paradigma, então eu acompanho a divergência pelo não conhecimento. Ok, conselheira Amélia, como vota? Vou acompanhar a divergência. Ok, conselheira Viviane? Concordo com a divergência levantada, acompanho a divergência. Conselheiro Toselli? Presidente, no primeiro lance eu achei que realmente o precedente poderia ser aplicável em relação à divergência pela matéria de direito, mas esse ponto que a conselheira Ideli foi determinante para mim, que realmente existe um problema anterior a isso, que a própria caracterização da infração, naquele caso discutia-se a própria conduta, aqui a conduta é inquestionável, houve infração. A questão aqui de mérito é quantas infrações ocorreram, são várias ou é uma só e eu tenho que bloquear a legislação no tempo naquela data. Então eu vejo aqui também realmente uma falta de identidade para aplicação do direito. Então, nesse sentido, eu acompanho a divergência. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Como já adiantado, eu mantenho aquela exposição, exatamente como me convenci pelo não conhecimento, e só registrar que a matéria realmente é interessante. No mérito, eu até concordo com a relatora, teria muita vontade de julgar isso, mas eu entendo que não houve aí o dissídio jurisprudencial necessário, infelizmente. Bom, eu também voto com a divergência, então foi negado o conhecimento por maioria, venceu da relatora. Eu faço. Pode fazer a Ideli para fazer o voto vencedor, então, para designar. Ok. Vamos passar, então, para... Vamos fazer um intervalo de 15 minutos, tá? Estamos bem, tranquilos? Até já, então, pessoal. Fabimar, pode parar a gravação, por favor.